texto inicial está em Deuteronômio. Abra sua Bíblia, por favor. No capítulo 12, o verso de número 9 e 10. Hoje pela manhã o Senhor se manifestou de uma forma tremenda no nosso meio. Eu acredito que também Ele vai falar ao teu coração. Amém. Vamos ler? Quem não tiver a Bíblia, está aí na tela. Está escrito assim: porque até agora não encontrastes descanso e na herança que vos dá o Senhor vosso Deus. Mas passareis o Jordão e habitareis na terra que vos fará herdar o Senhor, o vosso Deus, e vos dará o que, igreja? Repouso de todos os vossos inimigos em redor, e morareis seguros. Amém. Então veja que aqui há uma promessa, há uma declaração bíblica, né? Que o Senhor está dizendo que vai nos dar repouso, que vai nos dar o descanso, o alívio, que vai nos dar, irmãos, o refrigério, tanto para a nossa alma, para o nosso coração, para a nossa vida no geral. Eu quero ler com você Mateus 6,6, embora a gente tenha lido, ou pelo menos citado aqui esse versículo no decorrer desse propósito das 12 pedras, os 12 altares, altar escondido, né, que representa momento a sós com Deus. Eu vou mostrar para você, depois a gente lê. Quando a gente pega esse versículo, logo nós olhamos, claramente é Jesus falando. O que ele está dizendo? Que aquele que ora no seu quarto, a porta fechada, e que ninguém está vendo, mas o Pai está vendo, né? O próprio Deus está observando ali aquela devoção, aquele momento que está sendo entregue. A Bíblia está dizendo que o Pai, o próprio Deus faz o quê? A última palavra aí, o Pai, que está em oculto, Ele te recompensará. E eu quero dizer hoje para você, vou aqui aplicar essa mensagem, vou mostrar para você, quantas vezes eu e você, irmãos, recorremos ao Deus, o Deus de resposta, o Deus que me recompensa, o Deus que abre portas, o Deus que atende às minhas necessidades. Irmãos, claramente, isso é válido, isso é realmente bíblico. Mas hoje nesse versículo eu quero te mostrar que o nosso Deus não é só um Deus de resposta. O nosso Deus não é só um Deus que recompensa. Nesse mesmo versículo, Ele está nos mostrando que Ele vai responder, que Ele vai recompensar, mas antes, Ele tem o que para nós? Repouso. Olha, Ele tem, irmãos, o descanso, Ele tem o alívio. Aonde que eu tirei isso? Na Bíblia, está aí no versículo. Olha só, a tradução que fala a casa ou o quarto. Quarto é lugar de que, igreja? Primeiro, intimidade, depois descanso. Quando eu e você, nós temos intimidade com Deus, nós vamos descansar nele. Veja que a gente foca, eu busco o Deus de resposta, eu busco o Deus que me recompensa. Bem, tudo é válido, isso é a Bíblia que tem nos ensinado. Mas esse mesmo Deus que é o Deus de resposta, Ele também é o Deus, irmãos, que traz para mim o descanso. Esse é o Deus que traz para a minha vida o alívio, o refrigério. Muitas pessoas estão focando na resposta que quer receber de Deus, na recompensa que ela quer receber, naquela vitória que ela foca. Eu tenho que ser vitorioso, eu tenho que conquistar, eu tenho que vencer. Amém? Tudo isso, irmãos, é uma bênção. Mas vamos focar mais para o lado espiritual, para quem Deus é, o que Ele é para nós. Ele é o nosso alívio, Ele é o nosso descanso. Veja que a declaração aqui está dizendo: o Senhor, vosso Deus, Ele vos dará repouso. Sabe, igreja, tem muitas pessoas vivendo a fé, estão dentro da igreja, estão vivendo nas últimas, cansado, sobrecarregado, um peso, um fardo espiritual, um peso, um fardo que se torna como se estivesse carregando uma tonelada. Tem pessoas que estão exaustas, tem gente que, irmãos, está, eu vou aqui expressar para você entender o ponto que muita gente chega, ao ponto de explodir, de chutar o pau da barraca. Aí você pode observar, no quê? Tem gente que está cansado do casamento, não aguenta mais essa vida conjugal, né? Tem gente que já não aguenta mais, está cansado de lutar pelo filho. O filho não tem um resultado, não tem uma mudança, a vida dele não muda. Aí a pessoa ela vai se cansando, né? Ela vai se cansando. Por que, irmãos, muitas vezes isso acontece? É porque a gente foca somente na recompensa, a gente foca na resposta, a gente foca nas conquistas. Vamos focar diferente? Vamos focar no Deus que é o nosso alívio. Vamos focar aqui no Deus que é, irmãos, o refrigério, que é o repouso. Ele está dizendo, olha, vos darei repouso, descanso, alívio.
E muita gente está precisando urgentemente desse descanso em Deus. Você já ouviu, você já disse, agora vamos viver. Quem que nunca ouviu? Descansa no Senhor. Já ouviu isso? Já ouviu essa declaração? Descansa em Deus. Mas será que realmente estamos descansando no Senhor? Será que estamos, irmãos, buscando o Deus que é o nosso repouso? Ou apenas olhando para o lado terreno, conquistas, vitórias, portas abertas, recompensa, milagres, vitórias? Olha só, tem muitas pessoas que acabam se desgastando, porque, irmãos, ela foca demais nas coisas terrenas e acaba se esquecendo das coisas espirituais. Estava dizendo de manhã, irmãos, se você olhar para o dia a dia, existem vários meios que hoje nós temos para trazer descanso para o corpo, alma, vamos dizer assim, para a mente, o emocional. Tem muitos meios que a pessoa tem, o mundo oferece, os profissionais se especializaram buscando ali para que a pessoa realmente pudesse ter esse descanso. Mas uma coisa, irmãos, mesmo com toda essa modernidade, mesmo com toda, vamos dizer assim, essa facilidade que nós temos, nunca esqueça disso, igreja, somente Deus pode dar o repouso, o descanso, o alívio que verdadeiramente nós precisamos. O que o mundo oferece pode facilitar, pode ajudar, só que é para momento. É para momento, irmãos. A pessoa faz lá uma terapia, faz lá um tratamento, faz lá algo, tem gente que é para momento. Aquele dia, aquela semana, aquele mês, talvez um período, um ano, ela fica bem. Mas o que eu quero dizer com isso? Você pode buscar esse mês? Pode. Mas antes de tudo, recorra ao Deus que é o Deus que te dá o repouso, o Deus que te dá o descanso, o alívio para a sua vida. Amém, igreja? Vamos ler aqui então? Vamos lá? Olha, agora vai ficar fácil a leitura, Já adiantando aí a explicação. Mas, quando você orar, vai para onde? Para onde, igreja? Para o quarto. Entenda, o quarto é lugar de quê? Primeiro, intimidade e descanso. Amém? Veja que antes da recompensa, antes da resposta, é necessário o que, igreja? Intimidade com Deus, Olha só, envolvimento com Deus, para que a gente possa ter esse descanso, esse repouso. Primeiro eu busco, irmãos, me envolver com Deus. Primeiro eu busco, irmãos, me repousar no Senhor, para depois, o Deus que está vendo eu buscar, aí Ele vai então, olha só, me ouvir. E o que está escrito aí? O Pai que vê o que está em secreto, ninguém está vendo, mas Deus está vendo, Ele está me ouvindo, então Ele o recompensa. Amém, igreja? Então diga comigo assim, antes de ter, mais forte, vamos lá, interage comigo por favor, antes de ter o Deus como recompensador, como Deus de resposta, diga assim, eu tenho que ter esse Deus como meu repouso, como meu alívio, meu lugar de descanso. Amém, igreja? Veja, eu falo por mim, irmãos, eu já li esse versículo várias vezes, focava só na recompensa, na resposta. É assim ou não é? Olha o que Deus está nos entregando hoje. Antes da resposta, antes da recompensa, Ele é lugar de descanso para você. Ele é, irmãos, um lugar de alívio, de repouso, que você pode encontrar nele esse sossego para então ter esse refrigério, essa ajuda que Ele vai estar então te oferecendo. Amém, igreja? Glória a Deus. Vamos para algumas referências aqui. Primeira delas eu quero ler com você também Isaías 32, o verso 17. Isaías 32, o verso 17. Nós encontramos aqui uma declaração muito importante também sobre o descanso. Isaías 32, verso 17. E o efeito da justiça será paz, e a operação da justiça, repouso e segurança para sempre. Amém. Então, igreja, de manhã eu falei para a igreja assim, quero repetir para você: altar escondido é fonte de paz e tranquilidade. Não esqueça, altar escondido, momento a sós com Deus. Ali, a sós com Deus, orando, buscando a sua face, buscando, se envolvendo na presença do Senhor. Aquele momento, aquele lugar ali vai ser um lugar, uma fonte de renovação para a minha vida, aonde eu vou ter paz e
tranquilidade. Você precisa, irmãos, de tranquilidade? Você precisa do repouso? Você precisa, desse alívio? Vai aos pés do Senhor. Vai para o altar escondido, porque ali é o lugar, a paz, onde ele está falando aqui, o efeito da justiça será paz, e a operação da justiça trará o quê? Repouso, segurança. Para alguns minutos? Não, para sempre. O que Deus tem para nós é para sempre. Amém? Você pode repetir isso comigo, igreja? Vamos lá? Altar escondido é fonte de paz e tranquilidade. Amém? Vamos para outro versículo. Mateus capítulo 11, versículo 28 e 29. Aqui a gente aprende com Jesus. Jesus falando, muito conhecido esse verso, essa declaração. Ele está bem claro dizendo, irmãos, sobre: vinde a mim. Quem, igreja? Todos, não é qualquer um, não é um grupo de pessoas, não é, tem gente que é os preferidos, tem gente que é os melhores, não, o Senhor tem dado esse acesso livre para todos, seja, irmãos, pobre, rico, seja, irmãos, pessoa da igreja, fora da igreja. Jesus está dizendo: vinde a mim, todos. Aí ele coloca, todos o quê? Os que estáis cansados, oprimidos. Aí tem outra tradução que fala sobrecarregado, E eu vos aliviarei. 29 diz assim: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis o que, igreja? Descanso para a vossa alma. Olha só, outra lição, igreja. Você está carregando um peso? Você passou do limite, no sentido assim de carregar situações, problemas, irmãos, dificuldade. Uma coisa que a gente precisa entender, irmãos: ter o altar escondido não quer dizer que nós não teremos os problemas, não te isenta dos problemas. Porque tem gente que fala assim: mas eu tenho uma vida de oração, por que os problemas vêm? Porque Jesus já disse lá atrás: no mundo tereis as lutas, os problemas, as aflições. Aí tem gente que quer, mas não vale a pena, porque eu tenho orado, eu tenho me consagrado, eu tenho um altar escondido, eu tenho um momento a sós com Deus, mas tem luta. Irmãos, ter o altar escondido não te isenta dos problemas da vida, mas quando os problemas vier, no Senhor, com o altar escondido, você vai ser aliviado, o fardo vai ser tirado da sua vida. Tem gente que vai carregando, falava de manhã, uma vez, aqui mesmo o Senhor me deu uma palavra sobre, irmãos, o fardo de amanhã. Tem gente que não está nem suportando o fardo de hoje. O fardo do dia, ela já quer pegar, já do amanhã, aquela pessoa ansiosa, aquela pessoa que já quer viver o amanhã, sendo que ela nem sabe se amanhã ela vai estar lá, no amanhã, Aí fica, irmãos, oprimida, fica mal. Não, viva hoje. Coloque esse fardo de hoje em Deus. O que a Bíblia fala, irmãos? Lançai sobre ele as vossas, aí depende da tradição, as vossas dificuldades, vossos problemas, as vossas ansiedades. Mas coloca diante do Senhor. Não carrega não. Porque se você for só carregando, você vai, irmãos, acumular, e vai chegar um momento que você não vai aguentar. Me lembro do profeta Elias, o próprio Elias, quando a Bíblia fala que ele foi para debaixo do zimbro, lá no deserto, irmãos, ele estava sobrecarregado, ele estava diante de um fardo que ele deixou acumular, achando que teria condições de suportar, e foi deixando, chegou um momento que Elias está querendo a morte. O Elias agora está, irmãos, pedindo para morrer, porque já não aguenta mais o tanto que está pesado para ele. Será que você não está passando por isso? Você está achando que vai aguentar, que você é super-homem, você é aquela pessoa de ferro que não, pode deixar que eu aguento. Não, igreja, o que Jesus disse? Vinde a mim. Ele está dizendo: vem até mim, vem que eu vou te aliviar, vem que eu vou te renovar, vem que eu vou tirar esse peso, vem que eu vou remover da sua vida essa angústia, essa tristeza. Irmãos, nesse versículo aqui, eu vejo que aqui tem uma promessa: vinde, cabe a mim e a você e até ele. Agora, a parte seguinte do versículo é a promessa. Ele está dizendo: eu vos aliviarei.
Ele está prometendo tirar, né, o peso, o fardo, tirar, irmãos, essa fadiga, tirar, né, o acúmulo das tribulações. Veja que quando a gente vai até Ele, a promessa se cumpre. Ele está dizendo: você vem, que eu vos aliviarei. Então vá para o altar escondido, porque qual que é a frase de hoje, igreja? Pegando sempre aquela frase, né, que a gente estava falando desde o início: aonde existe altar escondido, existe recompensa. Para hoje é o quê? Aonde existe altar escondido, tem repouso, tem descanso, tem alívio. Quando você vai por seu momento a sós com Deus, ali você vai descansar no Senhor. Ali você vai ter, né, o alívio, você vai ter o descanso que você está precisando. Então vinde, né? Não fique, irmãos, distante, não fique longe, não fique fora, venha até Ele. E aí a promessa, eu vejo na Bíblia, irmãos, o que é fiel para começar a boa obra, também é fiel para concluir, para terminar. Ou seja, o que Deus prometeu, Ele vai velar a sua palavra para cumprir ela. Se Ele está dizendo que vai aliviar, irmãos, se Ele está dizendo que Ele vai renovar, creia. Hoje eu não saio daqui enquanto eu não tiver renovado. Claro que no altar escondido, né? Falando aqui no ambiente de igreja, mas pode servir também. Quando você vier para a igreja: Senhor, hoje eu vou buscar o Senhor, hoje eu vou no altar escondido, eu não saio daqui hoje enquanto, né, não houver na minha vida um alívio, um renovo, um descanso. É se posicionar. É colocar, irmãos, diante do Senhor e acreditar nas promessas que o Senhor tem nos deixado nas suas escrituras. Qual que é a promessa? Renovação. Alívio é renovação. Você vai até Ele e Ele te renova. Você vai até Ele e Ele então te dá o descanso que você precisa. Amém, igreja? Mais uma vez, diga comigo, por favor: aonde existe altar escondido, existe repouso, descanso, né? Está cansado? Está sobrecarregado? Está pesado? Está parecendo, irmãos, né, que você está levando aí no seu corpo, né, tanto de problemas? Não, Senhor, eu vou tirar isso de mim, eu vou colocar diante do Senhor. Eu quero renovo, eu quero descanso, eu não vou viver carregando isso na minha vida. Amém? Outro versículo que eu tenho aqui é o Salmo 23, bem conhecido também. É do versículo 2 em diante. Mas é válido a gente já ler os Salmos desde o primeiro aqui, porque aqui é uma oração, né? Uma oração de Davi. Vamos ler? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Para aí. Eu já disse aqui na igreja, irmãos, que a gente tem que ter esse posicionamento como Davi um dia teve. Davi certamente ouvia as pessoas dizer: o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. E agora Davi está dizendo assim: o Senhor é o meu Deus, o Senhor é o meu pastor. Isso faz uma diferença, irmãos, né? No sentido que, não, o Deus a qual eu sirvo, Ele é um Senhor para mim, é o meu Senhor, né? Não é, irmãos, uma religião, não é uma madeira, uma cruz aonde Cristo está lá pendurado, não. O Senhor é meu pastor. Pastor é aquele que orienta, que guia, que mostra o caminho. O Senhor é que vai me instruir, o Senhor que vai me mostrar a direção. Então Davi está dizendo: o Senhor é o meu pastor. Ele está chamando: Deus, Tu és o meu Senhor, Tu és o Senhor da minha vida. Se você ainda não disse isso, irmãos, passe a falar, né? Deus é o Senhor da minha vida. Versículo 2: quando nós temos Deus como o Senhor da nossa vida, então deitar-me faz em pastos verdejantes, guia-me mansamente às águas tranquilas. Olha só: refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque Tu estás comigo, Tua vara e o Teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém. Então aqui a gente vê, irmãos, que encontramos o verdadeiro descanso quando a gente tem Deus como Senhor da nossa vida, né? E é válido lembrar, irmãos, mesmo tendo o Senhor como nosso Deus, não significa
que agora vai ter ausência de problemas. Vai ter, problemas sempre teve, sempre vai existir. Mas no Senhor, você lembra do versículo 2? No Senhor nós vamos ter o que, irmãos? A condição de deitar e fazer então verdes pastos. Nós somos guiados mansamente às águas tranquilas, de sossego, tranquilidade, né? Ou seja, vamos viver aliviado em meio aos problemas, às dificuldades, irmãos. Nós vamos conseguir descansar no Senhor. Amém, igreja? Isso aqui é uma oração do Salmo 23. Eu vou convidar você para fazer essa oração, tá bom? Sentado mesmo, se você puder fechar os teus olhos, colocar a mão no coração. Se você puder repetir comigo, irmãos, repete comigo. Tem gente que às vezes não ainda memorizou esse Salmo 23, mas como uma oração, repita comigo: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me, Senhor, junto das águas de descanso. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu, Senhor, estás comigo, e o teu bordão, o teu cajado me consola. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge-me a cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Com bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém. Que o Eterno, irmãos, te abençoe e te guarde. Amém? É uma oração que uma hora ou outra deve ser feita. Veja que é uma oração trazendo para nós a proteção, o descanso, o alívio. Amém, igreja? Vamos continuar aqui. Jó, capítulo 3, o verso 13. Jó 3:13. Porque já agora jazeria, ou repousaria, dormiria, e então haveria repouso para mim? Amém. Muda a tradução aí pra gente, por favor. Depois, se você quiser ler o capítulo 3, você vai ver aqui, pelo menos no título, já inicia dizendo assim: Jó amaldiçoou o seu nascimento e lamenta a sua miséria. Então veja que capítulo 3 é um início, irmãos, de dor, de dificuldade, onde Jó está muito mal, né? Dor, enfermidade, a perca dos filhos, a perca ali dos bens. Então ele está passando um momento bem apertado mesmo, um momento bem difícil, e Deus está então trazendo a ele o consolo, Deus está trazendo a ele o alívio. E aqui, irmãos, no contexto da história, eu vejo que o que Deus está passando para Jó é uma promessa, é uma palavra que a gente vê se cumprindo mais tarde. Você vai ver lá no capítulo 42 depois, você vai ver que o último estado de Jó foi mais abençoado, foi melhor do que o primeiro, enquanto ele orava pelos seus amigos. Ou seja, tudo que ele tinha no primeiro estado, primeiro momento, ele perdeu, mas a promessa cumpriu. O último estado foi melhor, né? Então veja que foi bênção dobrada. E olhando para esse lado aqui, vamos pegar aqui, irmãos, sobre o repouso. Vamos pegar aqui sobre o alívio. Olha na tela aí, ó. Agora eu bem poderia estar deitado em paz. Eu dormiria e acharia repouso. Amém. Eu quero dizer para você, irmãos, que no altar escondido, o cansaço, ele é transformado em descanso. O cansaço, a fadiga, ele é transformado em descanso. Veja que ele está bem cansado, ele está bem mal, para baixo, e agora ele está repousando, né? Ele está descansando no Senhor, ele está recuperando as suas forças. Então lembre-se disso. Você pode estar, irmãos, cansado, sobrecarregado, aflito, você pode estar fadigado, carregando uma carga pesada, você pode estar passando por momentos de tribulação. Lembre-se, no altar escondido, tudo isso é transformado em descanso.
Eu estou mal, estou para baixo, cansado. Eu vou para o altar escondido. Eu vou sair de lá descansado, com a força renovada. Amém, igreja? Esse livro de Jó nos mostra isso. Que Deus, Ele transforma o cansaço, trazendo descanso. Trazendo então o alívio para quem crê. Hebreus 4, o versículo 9 e 10. Eu vou mostrar aqui para você também sobre a promessa de Deus. O que a Bíblia está dizendo aqui em Hebreus? Vamos ler primeiro aqui, ó. Portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no seu repouso, ele próprio repousou de suas obras, como Deus das suas. Muda a tradução também? Amém. O que a Bíblia está nos mostrando aqui, igreja? O repouso de Deus é uma promessa para os que creem. Se você crê na palavra, você também pode ser participante dessa promessa, de que você vai ter no Senhor o repouso, o descanso que você precisa. Amém? Olha aí, ó. Assim ainda resta um descanso sabático para o povo de Deus, pois aquele que entra no descanso de Deus também descansa do seu trabalho, como Deus descansou do seu. Pega essa parte que Deus descansou do seu. Já nós vamos falar disso aqui. Mas vamos pegar aqui, irmãos, essa palavra. Repete comigo. O repouso de Deus é uma promessa para os que creem. Você crê na palavra, você tem, direito de participar, ser participante dessa promessa. Você chega cansado e você sai renovado. Você chega sobrecarregado, você sai ali aliviado. Essa promessa é para os que creem. Amém? Agora você pegou aqui, irmãos, a parte final. Como Deus descansou do seu trabalho. Onde está escrito isso? Gênesis capítulo 2. Vamos lá. Vamos ler o versículo 1, 2 e 3. Gênesis capítulo 2, versículo 1 ao 3. Assim, os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados, formados. E havendo Deus acabado no dia sétimo a sua obra que tinha feito, o que Deus fez agora? Descansou no sétimo dia de toda a sua obra que tinha então ele feito. Está falando do que, igreja? Da criação, a formação do mundo. Olha o versículo 3. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de todas as suas obras que Deus criara e fizera. Amém. Agora aqui, irmãos, é um puxão de orelha mesmo, para mim e para você, no sentido assim que nós sabemos que Deus no sétimo dia descansou, mas nós não procuramos às vezes descansar. O que Deus está nos mostrando aqui hoje? Eu entendi, irmãos, claramente que isso aqui é um princípio, e princípio precisa ser respeitado, precisa ser obedecido. Veja que desde a criação do mundo, Deus deixou esse princípio. Qual que é o princípio? Descanso. Descansou Deus no sétimo dia. Irmãos, o descanso tem que fazer parte da sua vida. O descanso tem que fazer parte, irmãos, da sua rotina, do seu dia a dia, porque se isso não fizer, não tem corpo que aguente. Eu vou contar um caso aqui. Eu acredito que eu já falei em outro momento que eu falava sobre o descanso, mas eu conheci um irmão de igreja. Pensa, irmãos, numa pessoa de fé, pessoa de determinação, de oração, mas ali no momento estava faltando sabedoria. Esse irmão, ele dedicava no trabalho, mas empenhava-se com intensidade, e irmãos, trabalhava dia e noite, quando não era 24 horas, 48 horas, e foi trabalhando, os anos foram passando. Chegou um momento, irmãos, que o corpo começou a sentir, começou a ter problemas de saúde. Ele foi ao médico, sabe o que o médico falou? Se você continuar nessa pegada, não te dou 6 meses, você morre. Meu Deus, olha só, igreja, descanso. A gente fere o princípio do descanso estabelecido pelo próprio Deus.
Eu quero aqui deixar no teu coração, irmãos, esse princípio criado por Deus é para o nosso bem-estar. Esse princípio criado por Deus, deixado para nós, deve ser praticado. Aí vai ter aquele que vai falar, mas se eu não trabalhar, quem vai pagar minhas contas? Vou trazer os boletos para a igreja. Não, irmãos, trabalhe, mas de forma organizada. Mas o teu corpo precisa de descanso. Tem gente que se mata de tanto trabalhar. A forma de falar, né, irmãos? E mesmo assim vive endividado. Vive cheio, né, de dívida, vive no vermelho, no fundo do poço. Então a solução não é trabalhar muito, é ter a sabedoria, o discernimento e cumprir os princípios. Amém, igreja? Então assim, desculpe entrar no pessoal agora, mas é o que a Bíblia está nos mostrando. Você precisa tirar pelo menos uma vez na semana um dia para descansar. Se é o domingo, se é um dia da semana, não importa, mas esse dia é o dia do meu descanso, porque é um princípio estabelecido por Deus. Veja que o próprio Deus, irmãos, ele descansou, e a gente quer, irmãos, olha, fazer naquela correria, eu lembrei de manhã naquela passagem de Marta e Maria. Lembra da história lá de Lucas? Marta e Maria? Maria, ela parou para ouvir Jesus. Aí de manhã eu até disse assim, a Maria, ela aos pés de Jesus, ela dava, irmãos, né, no altar escondido, trazendo para a mensagem hoje, no altar escondido ela estava ali, né, se aliviando das cargas, dos problemas, ela estava ali tranquila, ela estava ali. Você acha que não tinha dificuldade? Claro que tinha, mas ela escolheu a melhor parte. Jesus disse, a melhor parte, de ouvir. Quando ouvimos Jesus, irmãos, a palavra dele traz refrigério, descanso para a nossa alma, para o nosso espírito, para o nosso coração. Enquanto Maria estava aos pés de Jesus, vamos dizer, descansando em Deus, como estava a sua irmã? Alguém lembra da história? Agitada, ansiosa, cheia de correria, corre para lá, corre para cá, atarefada. É assim ou não é o que o texto fala? Veja, irmãos, dois exemplos. Quem escolheu descansar em Deus ouvindo a palavra de Cristo, e a outra que escolheu viver diante da correria do dia a dia. Qual é a escolha que você tem tomado? É claro que Maria tinha seus problemas, tinha as lutas, as dificuldades, mas ela decidiu, não, eu vou sentar aos pés do Senhor, eu vou nele me repousar, eu vou nele buscar o descanso que eu preciso. Depois leia Lucas 10, a partir do 38, se eu não me engano, né, começa a história, 38, aí vai até o 42, aí essa parábola aí. Marta e Maria. A Marta sentou aos pés de Jesus, recebeu ali alívio, descanso em ouvir a voz de Cristo. Que fique aqui uma mensagem, a palavra de Deus traz alívio para a sua alma, para o seu coração. Quantas vezes você estava, né, afadigado, eu estava, irmãos, né, com um fardo, você ouviu uma palavra e você foi renovado por Deus. Quantas pessoas já não tiveram essa experiência, né? A Maria ali, sentou aos pés do Senhor, ela descansou em Deus e recebeu o alívio que estava precisando. A outra ficou na correria, né? Na correria, vão resolver, tem que fazer, se não fizer, tem que fazer, naquela loucura, né? Então, obedeça o princípio. Qual que é o princípio de Deus? Estabelecido no início do mundo: descanso. Você já viu, irmãos, o resultado que o descanso traz para as pessoas? Eu estava fazendo uma pesquisa, eu encontrei aqui que os resultados, o benefício do repouso, do descanso, primeiro, reduz o estresse e a ansiedade. Você vive estressado, você vive aí ansioso, está faltando descanso. Se você descansar, irmão, certamente o estresse e a ansiedade vai reduzir. Você vai vencer, você vai superar, você vai passar, né, essa etapa. É benefício. Quando eu descanso, né, a medicina traz essa pesquisa, né, bem comprovada mesmo. Quando você descansa, você fica mais tranquilo, você fica mais sossegado. Então, ali o benefício, quem quiser marcar, eu achei interessante, eu até fiz aqui essa marcação. Vou falar aqui pelo menos 7, né? De forma resumida. Benefício do repouso, para quem está marcando: reduz o estresse e a ansiedade. Talvez, irmãos, né? Aí é a resposta para muita gente. Tem gente que às vezes não sabe por que vive estressado. Hoje Deus está mostrando na palavra que você não está cumprindo o princípio de descanso. O descanso é para o seu bem-estar. Segundo benefício do repouso, do descanso: melhora a qualidade do sono. Irmãos, você dorme bem
Quando você descansa, não é ficar dormindo muitas horas, você deita para descansar o corpo. E aí quando você vai dormir à noite, o sono, a qualidade vai ser melhor. Você já parou para analisar isso, irmãos? Você é cansado, como que é o seu sono? Ali você deita, parece que no outro dia você acorda, parece que é moído, parece que passou um trator naquela noite em cima do seu corpo, porque está faltando descanso. Benefício do descanso é melhorar a qualidade do seu sono. Terceiro, aumenta a produtividade e concentração. Você produz mais, você fica mais concentrado, você fica ligado. Irmão, descansado, você vai ficar ligado. Vamos dar um exemplo aqui para a reunião, para os cultos. A pessoa que está com o corpo descansado, irmãos, ela fica ligada. A pessoa que está cansada, às vezes muito, na correria, às vezes o culto acaba ficando pesado, o sono, claro que tem um lado espiritual, mas a pessoa ela tem dificuldade de concentração. Ela não consegue se concentrar. Não é porque ela está desatenta, é porque ela está cansada, o corpo está cansado. Quarto, o benefício do repouso fortalece o sistema imunológico. Você fica mais fortalecido, você fica mais resistente, você fica, irmãos, mais forte. Quinto, benefício do repouso melhora o humor e o bem-estar emocional. Isso aqui, irmãos, no rosto da pessoa é bem notável, não é? O cansaço. A pessoa vive mal-humorada. Ela vive, irmãos, ali com a cara fechada. A cara feia, não, é cansaço, é cansaço. A pessoa está cansada, a cara sempre fechada, cara sempre feia ali, mau humor, está faltando descanso. E aí também, como o bem-estar emocional. Sexto benefício, reduz a fadiga e os riscos de doenças crônicas. Olha que interessante, E o sétimo, aumenta a criatividade e a inspiração. A pessoa ela fica criativa, ela tem mais inspiração, ela fica ligada, ela fica bem. Olha o que o descanso faz, irmãos. E aí a gente vê que foi estabelecido por Deus. Lá no princípio, em Gênesis 2, no sétimo dia, depois da criação do mundo, o Senhor, Ele no sétimo dia, descansou. Então procure descansar, procure, irmãos, buscar repouso, procure você ter esse alívio. É claro que aqui, irmãos, eu quero terminar fazendo essa ministração. Primeiro, o descanso em Deus. Amém, igreja? Diga comigo, descanso espiritual. Amém? Como conseguir isso? Orando, lendo a Bíblia, refletindo, ouvindo Jesus. Outros meios de forma espiritual vai fazer você descansar em Deus. Agora outro tipo de repouso, de descanso, o físico, descanso físico, irmãos. Como que descansa fisicamente? Procurando dormir, descansar, relaxar, evitar atividades intensas. Isso vai te ajudar bastante. Então eu estou vendo bastante gente marcar, e marca aí, primeiro o descanso espiritual, Os tipos de repouso, descanso espiritual, descanso físico, descanso mental. Como que é o descanso mental? Vai meditar, vai praticar esporte, vai ler, vai ouvir música. Isso vai te ajudar, trazendo aí um descanso mental. E também tem o descanso emocional. Como que você descansa de forma emocional? Você pode descansar, irmãos, conversando com o cônjuge, com o familiar, com amigos, pessoas de confiança. Eu falo aqui, quantas vezes as pessoas vêm para falar comigo, às vezes ela fala, 10, 15, 30 minutos, irmãos, ela só quer falar, eu estou aqui para ouvir, e aí a gente vai falar alguma coisa, não, já estou bem, já está resolvido, não falei nada, mas trouxe para ela o quê? Um descanso emocional. Então procura alguém para falar, procura alguém para você conversar, alguém para você, claro que de confiança, irmãos, não sai falando com qualquer um não, porque como uma vez eu vi uma frase, se você for contar um problema para alguém que é fofoqueiro, aí não é mais um problema, agora você vai ter dois, porque tem um fofoqueiro já envolvido na história, Então cuidado, cuidado com quem você vai estar falando por aí, tá bom, irmãos? Olha que palavra que o Senhor nos entrega, Aonde existe altar escondido,
existe repouso, tem descanso, tem alívio. Amém? Vamos orar? Fique em pé, vamos falar com Deus. Vamos, nesse momento, nos envolver na presença mais e mais dele, se aprofundar para ter esse descanso, esse refrigério, esse alívio. Amém? Deus abençoe você da internet, do YouTube, Facebook. Compartilhe essa mensagem, certamente vai alcançar o coração de mais pessoas.